Meus irmãos, saudações de graça e paz, saudações fraternais da parte daquele que é, daquele que era e daquele que sempre será eternamente, da parte de Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma aula, tá? Quero aproveitar o momento e agradecer a todos que oraram pela nossa vida. Muito obrigado. Os irmãos que se disponibilizaram, que de certa forma vieram aqui e prestaram a sua solidariedade. Eu quero deixar a minha gratidão, tá bom? Minha gratidão ao pastor Rogério, à pastora Cátia, que vieram aqui orar pela minha vida. Eu estou bem melhor. Hoje eu tive um pouco de crise, não sei se foi por conta da aula de ontem, por conta do quadro, por conta da poeira do giz, então não sei. Então já acordei de manhã hoje com um pouco de crise, mas automaticamente já se medicamos e estamos aí melhor, para a glória de Deus, tá bom? Desde já nós vamos dar início à aula de hoje. É uma aula que está atrasada, essa aula é do dia 13 de fevereiro. Quero agradecer a todos pela compreensão, quero agradecer a todos aí que, de certa forma, compreenderam o nosso estado clínico e oraram pela gente, você que nos ajudou direta e indiretamente, tá bom? Vou deixar também um pequeno adendo aqui para os irmãos. Quando você perguntar para alguém, tá, acerca da sua necessidade, fulano, como é que você está? Está precisando de alguma coisa? E a pessoa fala assim, não irmão, pode falar da sua necessidade, pode falar, estamos aqui para ajudar. E automaticamente o irmão ou a irmã expor a sua necessidade, não guarde isso com você sem ajudar, tá bom? Porque a Bíblia manda a gente comunicar as nossas necessidades aos santos, tá? Lembrando que você não é obrigado a ajudar. Também você não é obrigado a perguntar, porque fica uma coisa assim incoerente. Pergunta, sabe do quadro que o irmão está e não ajuda. Então, isso se torna um pouco incoerente, tá bom? Então, sempre quando você for perguntar, esteja pronto para ajudar, seja o que for, tá bom? Agradeço aí a irmã Neuza, que se disponibilizou a levar a gente para o hospital, as pessoas que perguntaram pela gente, não vou falar o nome de todo mundo, tá? Porque vamos ficar em falta com alguém. Agradeço ao João Batista, que veio aqui 2 vezes, que nos ajudou. Muito obrigado, João Batista, Deus te abençoe. E todos, direta e indiretamente, a minha gratidão, tá? A gente vamos orar para darmos início à aula de hoje, tá? Se caso não conseguir ficar por muito tempo em pé, eu vou sentar, tá? Mas eu creio que vamos conseguir sim, para a glória de Deus Pai, tá? Outra coisa que sábado próximo agora será dia 27. Será dia 27. Teremos aula presencial, tá bom? Deixa eu ver aqui certinho aqui. Sábado, dia 27, às 14 horas, estaremos com a nossa aula presencial para a glória de Deus Pai, tá bom? Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer e eu quero te louvar por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Pai, pela tua fidelidade. Muito obrigado pelo Deus tremendo a qual o Senhor é. A tua fidelidade, ó Pai, não tem fim. Muito obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos escolhera, não por mérito, mas escolhera de acordo com a tua soberania, de acordo com aquilo que o Senhor almejou, decretado sobre a nossa vida. Senhor, que a aula de hoje venha a ser direcionada pelo teu Espírito Santo. Nos revele o teu Espírito por trás da letra, para que a tua presença seja notória em nosso meio. Eu te louvo por esta oportunidade e já te agradecendo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, nós paramos na página 278. Antepenúltimo parágrafo. Acharam? Sim. Vamos lá então. Recomendação do apóstolo e de seus mensageiros, Timóteo e Epafrodito. Tá? Nós estamos aí no final de Filipenses. Vamos ver, Filipenses 2,19.
Estamos aí falando da carta de Filipenses, estamos no final da mesma. Vamos ler o capítulo 2, o versículo de número 19 ao 30. Achou? Vai dizer assim, ó. Vai dizer não. Está dizendo assim. Espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai. De sorte que espero enviá-lo a vós, logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo, em breve, irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades, porquanto tinha muita saudades de vós, todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, vô-lo enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-vos, pois, no Senhor, com todo gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo, chegou até bem próximo à morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Então, se você analisarmos, se nós analisarmos o que está em pauta aqui, está embaixando, você vai ver que o zelo, o cuidado da igreja para com os seus líderes e também de Paulo para com aqueles que o ajudavam, para com aqueles que cooperavam com ele em prol do Evangelho. Olha o zelo e olha o carinho que tinham uns para com os outros. Tá? Vamos lá. Advertências contra os judaizantes, no capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Observação aqui, Paulo faz questão de dizer que ele não se aborrece. Ele não fica em ira por escrever ou repetir o que ele havia escrevido, o que ele havia, por orientação do Espírito Santo, já passado para a igreja. E ele repete. Isso aqui é interessante, porque isso aqui é pedagógico. Tudo aquilo que você ouve mais de uma vez, você decora, você assimila e você exaure para si. Então, Paulo não tem nenhum descontentamento em repetir aquilo que ele havia falado. Isso aqui é interessante. Isso aqui é muito interessante. Porque no meu devocional hoje, eu obtive uma lição acerca de pregar e de lecionar. De pregar e de dar estudo. A pregação, ela é de proveito para a salvação. Só que o estudo, ela é de proveito para desenvolvermos a nossa salvação. Porque a Bíblia vai dizer,
desenvolva a vossa salvação. Porque a gente pensa que salvação e reino são sinônimos, mas não são. A salvação é pela graça, não é por mérito. Agora, o reino é recompensa. Reino é por obra, reino é por mérito. Por isso você vai ver nas cartas para as igrejas da Ásia Menor, hoje, geograficamente, na Turquia, mas as cartas que são endereçadas às igrejas que estão na Ásia, as 7 igrejas, aos 7 anjos que estão na Ásia Menor, todas elas, a saber, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, todas elas vão terminar assim: ao vencer, dar-te-ei. Porque não está falando de salvação, está falando sobre o desenvolvimento da salvação para aquele que vence e recebe uma recompensa que é o reino. Então em todas as cartas está: aquele que vencer, dar-te-ei. Aquele que vencer terá o direito. Aquele que vencer. Então observe uma coisa aqui. Paulo, ele está nutrindo dentro dele uma esperança nos irmãos que estão localizados em Filipos. E essa esperança é: se eu falei uma vez, eles ouviram. Porque tudo aquilo que é falado uma vez, você só consegue pegar 30%. Eu vou falar isso com vocês pessoalmente na aula de sábado, acerca de aluno e estudante. O que eu falo para você, você consegue pegar 30%. Mas se você anotar, por isso que eu passo no quadro, porque tem muitas coisas que está aqui no meu telefone que eu poderia tirar um print e botar no grupo. Mas eu faço questão de passar no quadro, por quê? Para vocês escreverem. Para quando vocês escreverem, vocês conseguirem absorver mais 30%. Porque quando você ouve, você capta. Com o seu cerebelo, com o seu hipocampo, com o seu córtex no cérebro, você consegue absorver 30%. Quando você escreve, você consegue atingir 60% do aprendizado. Porque você ouviu e escreveu. Agora, quando você vai para casa, revisa o que você estudou, lê o que você estudou, pesquisa sobre o que você estudou, aí você consegue atingir os 100%. Então essa é a diferença de aluno para estudante. Então eu vou falar com vocês pessoalmente sábado, tá? Na aula de sábado presencial, do dia 27. Então, isso aqui é muito didático. Muito didático. Você falar e você repetir aquilo que você falou. Por isso que há uma diferença entre pregar e uma diferença entre dar aula, dar estudo. Por quê? Pregar, você prega para salvar algo, para servir como um despertador para as pessoas que vão ouvir a palavra e vão confessar Cristo como Salvador. Porque assim aprove Deus salvar por meio da pregação. Deus poderia escolher outro meio, mas aprove Deus salvar por intermédio, pela pregação da palavra. Então alguém prega, aquele que é eleito ouve e confessa a Cristo como Salvador. Só que após ele confessar Cristo como Salvador, ele precisa desenvolver a salvação. Aí é onde entra o estudo. Porque a gente diz que ama a Deus, mas não se relaciona com a Escritura, nós somos hipócritas. Porque não tem como alguém dizer que ama a Deus sobre todas as coisas, que é mandamento, e não ter interesse em se envolver com Ele, em conhecer Ele. Eu conheço crente que levantou a mão para Jesus, confessou a Cristo e não tem nenhum interesse para as coisas que são de Deus. Então, automaticamente, aquele que tem o Espírito Santo, ele automaticamente, não estou dizendo que essas pessoas não têm, estou dizendo que aquele que tem, sabe, aquele que tem, aquele que é cheio do Espírito Santo, ele quer conhecer a Deus cada vez mais. Por isso a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Tá? Vamos lá, versículo 2 do capítulo 3 de Filipenses. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Irmão, não vou me frisar nos cães aqui, tá? Não vou frisar nos cães aqui, porque não vamos perder, né? Nós vamos gastar a aula toda falando só sobre isso aqui.
Tá? Então, isso aqui são coisas que eu vou aplicar na submersão. Tá? Igual outra coisa que a Bíblia fala em Apocalipse. Ficarão de fora os tímidos. Gente, eu sou muito tímido. Então, estou de fora. Vida muito tímida. Então, eu já vi pessoas falar assim, vou dar oportunidade para fulana. Ah, tô com vergonha. Tá com vergonha? E cuidado, hein? A Bíblia diz, ficarão de fora os tímidos, hein? Meu Deus, quanta ignorância. Tá? Os tímidos não tem nada a ver com a pessoa que sente vergonha, né? Com a pessoa que fica encabulada em falar em público. Não tem nada a ver sobre isso. Igual cães aqui. Eu já vi pessoas dizer que os cachorros não vão entrar no céu. Tá? Bem que seja uma verdade, tá? Bem que seja uma verdade, mas esse cães aqui não tem nada a ver com cachorro. Tá? Então, quem está na submersão vai conseguir pegar isso. Tá? Guardai-vos dos cães. Pô, deixa eu ver o que a NVI diz. Vamos ver o que a NVI diz. A NVI é uma tradução que ela é britânica, tá, gente? Igual a King James, tá? Então, o inglês, para nós aqui, difere alguma coisa no sentido linguístico, no sentido gramatical, tá? Mas eu gosto muito dessa tradução, tá? Também diz cães também. Vamos ver a Trinitariana. Também diz cães também. Então fica para submersão mesmo, tá bom? Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Nós ficamos aqui na apostila. Narrativa das experiências do apóstolo. A. Judeu privilegiado e fervoroso, considerava agora esterco todos os valores da justiça da lei, a fim de aceitar a justiça pela fé em Cristo. Vamos ler o capítulo número 3, versículo 4 e 9. Versículo 4 até o 9. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Vamos lá. Nós ficamos aqui na apostila. Sua ambição suprema era conhecer a Cristo, participar de sua ressurreição e alcançar o alvo final, o caráter semelhante ao de Cristo. Vamos ler do versículo 10 ao versículo 14, ainda no capítulo de número 3. Do 10 ao 14.
para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Oh, glória! Vamos lá. Outras exortações à igreja. Seguir o exemplo apostólico, versículo 15 ao versículo 17. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e, se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo de que tendes em nós, pelo que assim andam. Vamos lá. B. Ter cuidado dos inimigos da cruz. Versículo 18 e 19. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. C. Ser cidadão do céu e esperar a grande transformação na vinda do Senhor. Versículo 20 e versículo 21. Mas a nossa cidade está nos céus. Isso aqui que eu acho muito lindo. Tá? Porque ele vai dizer que a nossa cidade não é aqui. Em outras traduções diz que a nossa pátria não é terrena. Então a nossa cidade não é aqui. É nos céus. Porque a gente existíamos em Deus antes do mundo ser criado e depois somos formados para Deus. Pegou? Existíamos em Deus, pretérito do passado. Existíamos em Deus, é um pretérito imperfeito. Deus cria o mundo e nos forma, mas nos forma para Ele. Portanto, o salmista vai dizer, Salmo de número 139, para onde me irei? Ou para onde me ausentarei? Ou fugirei da tua face? Ele está querendo dizer, eu fui formado para Ele. Portanto, a Bíblia vai dizer que dele e por Ele são todas as coisas. Tanto nós como a natureza são para Ele. Tá? Então, por isso que a Bíblia faz questão de dizer que nós temos um novo nome. Pegou? Porque a gente fomos registrados no céu. Automaticamente, quando alguém nasce aqui na terra, tem que registrar
O registro é uma identidade que a pessoa obtém e passa a ser um cidadão terreno. Por isso que o nosso nome não será o mesmo daqui da terra no céu. Porque o primeiro nome que recebemos não foi aqui na terra, foi na eternidade. Que a Bíblia faz dizer que receberemos um novo nome. No grego ali, o novo ali é um desconhecido nome. Um nome a qual eu não sabia. Um nome a qual eu já tinha antes de vir à terra. Então, por quê? Porque quando Deus fundou a terra, Ele escreveu o seu nome no livro da vida. Porque de alguma forma Deus olhou no corredor da vida, no corredor da eternidade, e viu quem iria se salvar ou não. E automaticamente essas pessoas que iriam se salvar, Deus escreveu o nome delas. Portanto, a Bíblia diz que aqueles que vão ficar na terra, aqueles que vão padecer na terra pela besta, esses que vão ficar, que vão perecer, os nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Por isso esse negócio, quer aceitar Jesus Cristo? Primeiro, ninguém aceita Jesus Cristo. Que João 15 vai dizer que não foi nós que escolhemos Ele, mas Ele que escolheu a nós. Então não tem como a gente aceitar Cristo, porque foi Cristo que aceitou. Sendo nós ainda pecadores. A Bíblia diz que Ele nos amou. Sendo nós ainda pecadores. Então quando alguém confessa a Cristo, esse negócio de vir na frente, já falei sobre isso que vir na frente, se eu escrevo o nome dele no livro da vida, isso não existe. Tá? Já está escrito. Tá? Mais pra frente vamos falar sobre isso aqui ainda, tá? Mais pra frente. Tá? Deixa eu prosseguir a leitura aqui. Eu tô doido para entrar no livro de Colossos, que é uma carta que eu amo. Vamos lá. Versículo de número 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ou seja, nosso corpo será transformado igual o corpo de Cristo. Tá bom? Tremendo, né? Vamos lá. D. Manter a firmeza, a unidade, a ajuda, a gentileza, estar livre do afã, orar e elevar a maneira de pensar. Está lá em Filipenses 4, do 1 ao 8. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estáis assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão aonde? Estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Para terminarmos aqui a carta à igreja de Filipenses, palavras finais de apreço, promessa de provisão divina para cada necessidade, saudações e bênção. Vai do versículo 10 ao versículo 23. Ora,
Muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei estar também em abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas. Paulo que está queixando do início, como o trataram de maneira financeiramente. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que aumente a vossa conta. Não bastante, aliás, mais bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Paulo está desabafando. Tá? Porque quando a gente pega o capítulo 4, versículo 3, a gente fala assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar por aquela porta, eu posso romper aquilo, romper aquela barreira. Não. O que Paulo está dizendo é que no contexto que ele pode todas as coisas é no quesito de padecer necessidade. A gente interpreta esse texto errado. Está dizendo, ó, posso ter abundância, posso ter escassez, posso ter fartura e posso passar fome, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quer dizer, convivendo com Deus, Deus me deu estrutura para passar por todas as coisas. É isso que o texto está querendo dizer. Porque quando eu fui para Macedônia, ninguém me enviou recurso. Ninguém, a não ser vocês, Filipenses. Porque às vezes a gente espera que o recurso vai vir de um lado. Às vezes a gente espera, não, aquilo ali vai nos ajudar. Aí vem de onde a gente menos espera. Quando a gente pensa que os de perto, os de casa, os de perto vão nos ajudar. Porque está sabendo da minha necessidade, está sabendo de como eu estou padecendo, e o recurso, a ajuda não vem. Aí surge a igreja de Filipenses, que vai ajudar Paulo. E o recurso vem pela mão de Epafrodito, para poder manter a obra missionária de Paulo. Então isso aqui é para alguém. Tá? Eu sei que já falou comigo isso aqui já. Às vezes você está idealizando que vai vir para um lugar. E Deus está falando, meus caminhos não são os teus. Oh, glória. Os meus pensamentos não são os teus. Porque os meus caminhos são mais altos do que os teus, meus pensamentos mais elevados do que os seus. Tá? Então isso aqui é muito interessante. Versículo 18. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício. Se é sacrifício, é porque doeu de quem contribuiu. Tudo que você vê a palavra sacrifício na Bíblia é porque sangrou. Entendeu? Então, quem está ajudando Paulo não está se importando se está doendo no bolso, se está sangrando ou não. Porque da mesma forma que você honra um homem de Deus, é a mesma forma que você vai ser honrado. Porque a Bíblia diz assim, ó, crer nos seus profetas e prosperareis. Então, a unção que você respeita é a unção que você atrai. A unção que você honra é a unção que você atrai. Versículo de número 19. O meu Deus... Aí, ó, depois que Paulo recebe, aí Paulo vai liberar uma profecia.
Porque é sempre assim, o céu é movido assim, o céu é movido de reação. Porque os profetas, na história veterotestamentária, ela era a representatividade de Deus na terra. Quando a mulher honra Eliseu com um quartinho, com um quarto simples, uma cama, uma cadeira e um candeeiro, ele se acomoda ali. Porque ele passava e ele era retido a comer pão. Mas depois que ele comia, ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele não tinha onde descansar. A mulher pensou assim, vou honrar o profeta. Ela está dizendo assim, ó, vou honrar a Deus. Mas tu vê que tá achando o marido dela e fala assim, ó, visto que esse homem passa aí, ó, é um santo homem de Deus. O marido confia tanto na mulher que não está pensando que a mulher... Não, essa mulher está de olho no cara, não. Ele confia na mulher que ele tem. Façamos um quarto para ele. Junto ao muro. O muro está falando de limites. Está falando até certo ponto onde você pode ir, até um certo ponto onde você não pode ir. O muro fala de limites. Então ela constrói um quarto para ele. Quando ele recebe a honra, recebe essa oferta, como representatividade de Deus, como personificação de Deus, automaticamente agora os céus vão reagir. Procure ver o que essa mulher precisa. Aí Geazi, vejo que ela não tem filho. Aí o moço, Eliseu manda chamar ela e libera a profecia. Que ela teria um filho. E no tempo determinado o filho chega. Mas primeiro, para ela receber, houve uma entrega. Então, quando entrega na mão de Paulo, Paulo agora vai liberar uma profecia. E qual é a profecia que Paulo vai liberar? Está no versículo 19. O meu Deus. Olha que intimidade. Ele usa um pronome possessivo. Meu Deus. Ele podia falar assim, ó, o teu Deus, ou o nosso Deus, ou o vosso Deus. Não, peraí. O meu Deus. Segundo as suas riquezas. Oh Deus, glória. Suprirá, estou todo arrepiado aqui. Suprirá todas as vossas necessidades em glória. Por Cristo Jesus. Ora, o nosso Deus, agora ele usa o nosso. O nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Oh glória. Oh glória. Então pega isso aqui. Sempre que você faz para o seu líder, sempre que você honre, sempre quando você honra a sua liderança, automaticamente os céus se movimentam em teu favor. Vamos lá, agora entramos na Epístola aos Colossenses. Vamos lá. A cidade de Colossos é uma das epístolas que eu mais gosto. Tá? Você que ama estudar com a gente, mais pra frente, eu creio que em abril, se eu não me engano, a gente vai estudar sobre a vida de Paulo. Vamos estudar sobre a vida de Paulo, sobre todos os personagens que aparecem como obreiros, como os ajudantes de Paulo, sobre todos os personagens que aparecem, Epafrodito, Epáfras, Lloyd, Eunice, Áquila, Priscila, Epafrodito, entre outros. Vamos estudar sobre todos os personagens e sobre a vida de Paulo, de uma maneira muito profunda, de uma maneira muito rica, tá? E é uma carta que eu mais gosto, a carta que eu tenho uma predileção entre as cartas paulinas, essa aqui e Gálatas, é a que eu mais gosto, tá? Vamos lá. A cidade de Colossos ficava na província romana da Ásia, região que hoje faz parte da Turquia. Colossos ficava a uns 180 quilômetros a leste de Éfeso, a capital da província.
A igreja de Colossos não tinha sido fundada por Paulo. E, pelo que parece, ele ainda não havia estado lá quando escreveu a carta aos Colossenses. É provável que Epáfras, companheiro de Paulo de trabalho, aliás, companheiro de trabalho de Paulo, tenha sido o primeiro a anunciar o evangelho em Colossos. Vamos lá, vamos ler Colossenses, capítulo 2, versículo de número 1. E permaneça com a Bíblia aberta em Colossenses, tá? Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Então isso aqui nos leva a entender, joga a luz acima da nossa mente, para fazer a gente pensar que Paulo ainda não tinha estado presente em Colossos. Se ele não estava presente em Colossos, então supostamente não foi ele que fundou a igreja de Colossos, tá? Foi outra pessoa que havia fundado a igreja de Colossos. Tá? O escritor aqui cita o nome de Epáfras, tá? E detalhe interessante é que mesmo Paulo não tendo fundado esta igreja em especial, Paulo está constantemente preocupado com a situação da igreja. É isso aqui que eu acho interessante. É isso que eu acho de uma riqueza muito grande. A igreja não precisa ser a Assembleia de Deus Cristo em mim para me preocupar. Eu só tenho que me preocupar com a igreja que eu congrego, que eu sou membro. Eu não posso me preocupar com uma igreja que está padecendo. Igual na pandemia, uma igreja de Minas que estava quase fechando, porque não tinha recurso para poder pagar aluguel. E muitas igrejas que padeceram por conta da pandemia, porque a igreja paga o aluguel do salão, a igreja é fechada, não entra fundo, então como vai pagar a igreja? Automaticamente são igrejas humildes que não têm fundos em reserva para poder suprir esse período de pandemia, automaticamente se fecharam. E pessoas batiam no peito, lá, ó, as igrejas se fechando, porque não foi Deus que abriu. Só que, a gente olhando para esse quadro aqui, isso tem que doer a nossa carne. Quantas igrejas com condições que poderiam procurar esses líderes? Porque eu sei, irmão, que tem líderes que não foi Deus que levantou. Mas também sei que tem muitos líderes sérios que foi Deus que levantou. Então as igrejas que tinham condições podiam procurar essas igrejas. Fala, não, meu amigo, não fecha não. Tá quantos meses o aluguel atrasado? A gente vai arcar com o aluguel para manter essa porta aberta. Afinal, não é a casa do diabo que eles estão permanecendo aberta, está permanecendo aberta. É a casa de Deus. Ou será que esses líderes preferem que seja aberto um botequim? Porque o nosso mal, vou colocar no coletivo universal, o nosso mal é olhar outras igrejas como rival. São pessoas que vão competir com a minha igreja. Se os irmãos não ficarem aqui, vão para a igreja dele. Que vão. Só não podem ir para o mundo. Então nós temos que parar de olhar as igrejas a qual não fazem parte da nossa como rivais. Até porque não podemos pregar placa. Temos que pregar Cristo e Jesus. Se placa fosse tão bom, não ficava do lado de fora. Temos que pregar Cristo. Essa rivalidade, essa porfia, essa disputa tem que acabar. Vamos ler o capítulo 1 de Colossenses, versículo 7. Vamos lá. 1:7. Como aprendestes de Epáfras? Olha, Paulo não está invalidando o ensino do líder. Porque ele sabe que o líder que ensinou, que fundou a igreja,
está centrada nos princípios, nos valores do Evangelho. Então não precisa mudar nada. Permaneça assim. Tá? Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele não é infiel às Escrituras, é fiel ministro. Ele transmite a palavra na sua veracidade. Se for para exortar dentro da palavra, ele exorta. Se for para elogiar dentro da palavra, ele elogia. Se for para doutrinar dentro da palavra, ele doutrina. Então ele é um fiel ministro. Vamos ler outro texto. 4, do 12 a 13. Diz assim: saúda-vos, Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis, os que estão em Hierápolis. Então, observa uma coisa aqui. Epáfras está buscando pela igreja, para que a igreja fique conservada naquilo que já foi pré-estabelecido por ele, que é a palavra, que é a doutrina, que é o evangelho genuíno, que é o evangelho puro. E Paulo está dando testemunho dele. Paulo está testemunhando acerca dele. Ó, eu sou testemunha de como ele é na obra. Então observa isso aqui, que é de suma importância. Coisa linda é quando um líder leva uma vida de oração e uma vida dentro da palavra do Eterno. Perguntaram uma vez para o sábio: o que é mais importante? Estudar a Bíblia ou orar? O sábio automaticamente faz uma reflexão e responde categoricamente: olhe para um pássaro. Mentalize um pássaro. Mentalizou? Qual das duas asas do pássaro é a mais importante? A direita ou a esquerda? Todo líder tem que viver uma vida de leitura da palavra, que é um alimento para a alma, e uma vida de oração, que fala de intimidade com Deus. Assim como o teu corpo físico pede alimento, o teu corpo espiritual também precisa pedir o alimento. Assim como você tem necessidade de se relacionar com a sua esposa, você precisa também ter a necessidade de se relacionar com Deus através das orações. Porque a oração, ela vai te proporcionar intimidade com Deus. Tá bom? Eu creio que já está quase acabando esse primeiro vídeo. Tá? Eu creio que a gente vai dar seguimento agora no próximo vídeo. Tá bom? Porque essa carta, a igreja de Colossos, está interessantíssima. Tem valores enormes que vamos extrair da mesma ainda na aula de hoje. E, como eu disse anteriormente, é uma epístola que está dentro da minha predileção particular. Tá? E no próximo vídeo, que nós vamos iniciar dentro de alguns segundos,
a gente iremos adentrar no cerne da carta à igreja de Colossos. E vamos adentrar extraindo, exaurindo dela os valores e as riquezas que elas têm para nos oferecer. Tá bom? Então eu te vejo no próximo vídeo.